Olá, pessoal. Ainda nessa mesma ideia, né? A gente ter que processar dados que não cabem na nossa memória, vamos falar um pouquinho hoje sobre pesquisa em memória secundária. É quando eu tenho que processar algum dado, mais no sentido de buscar alguma coisa mesmo, e esses dados não cabem na nossa memória principal. Então a gente não consegue varrer esses dados, o conjunto inteiro na memória. Aí tem algumas estratégias para isso, tá? A gente falar sobre uma delas, depois a gente vai falar sobre outras também. A ideia, então, é a gente ter que procurar dados que não cabem na nossa memória. A gente não tem como varrê-los, aí a gente tem que ter algum mecanismo de segmentar isso de uma maneira eficiente, né? Da mesma forma da ordenação, o custo de acesso é maior do que o custo de processar. E eles são influenciados, né, esses métodos eles são influenciados pelo sistema de computação em que ele estiver sendo executado. O que nós vamos comentar hoje é sobre um mecanismo muito utilizado pelos sistemas operacionais, que é o sistema de memória virtual. Por que a gente precisa disso? Porque geralmente a gente tem aquelas memórias mais rápidas, que ficam mais perto do processador. Geralmente elas são muito caras, elas têm um desempenho melhor, mas elas são muito caras. E a gente não consegue jogar nelas toda a informação que a gente quer processar. Aí a gente precisa daquelas memórias mais lentas, né, nos outros níveis, de maneira que a gente deixa essas informações lá e aí a gente, quando precisar de executar, a gente vai trazendo aos poucos para essas memórias mais rápidas. E para otimizar esse processo, a gente utiliza alguns mecanismos, tipo esse de paginação. Eu vou passar agora para o exemplo, que eu acho que vai ficar melhor o entendimento, tá? Mas eu vou disponibilizar esse material aqui de leitura para vocês também. Beleza. Qual que é a ideia da memória virtual? A ideia da memória virtual é deixar para os programas uma impressão de que a gente tem uma memória de trabalho maior do que aquela que a gente realmente tem. Então, às vezes nossos programas vão estar executando em uma máquina que tem lá 2 GB de memória RAM, mas os programas enxergam 4 GB, 8 GB. Isso ali é uma técnica, né, que está fazendo transparecer para esses programas que existe mais memória do que realmente tem. Na verdade, o que existe ali é um mecanismo usando o HD, a memória permanente, né, para guardar essas informações e trocando essas informações do HD para a memória RAM, transparecendo aos programas que a gente tem uma listagem maior. Eu iniciei um exemplo aqui, para a gente entender como que essa coisa funciona. Eu tenho aqui duas regiões. Essa primeira região, ela representa a memória virtual. É aquela que o programa acha que tem disponível. Tá? A gente chama de espaço de endereçamento. Tá vendo que a gente tem várias posições aqui. Claro, bem menor do que num sistema real, senão a gente teria aqui uma listagem muito grande para trabalhar. Eu tenho aqui de 0 a 31. E a minha memória real, que a gente chama de espaço de memória, tem uma quantidade menor de posições. Na verdade, eu coloquei aqui de 0 a 15 também para ilustrar. Então, a gente tem uma memória desse tamanho, mas, através do mecanismo de paginação, a gente está utilizando, deixando os nossos programas utilizarem uma memória que ele enxerga como se fosse desse tamanho, tá? Nem tudo isso aqui estará na memória de fato. Algumas coisas estarão na memória de fato, outras estarão no HD. Mas para o programa, isso é transparente. Por quê? O sistema de paginação é que vai fazer o acesso para ele. Bom, para esse sistema de paginação funcionar, ele começa dividindo as coisas aqui. Ele divide isso que ele chama de espaço de endereçamento em páginas. Então, o conjunto todo de dados que ele tem, ele divide em páginas. Até para facilitar a movimentação. Quando tem que mandar alguma coisa para o HD, ou quando tem que buscar alguma coisa do HD, ao invés de enviar um dado só ou buscar um dado só, ele já traz um bloco, né? Quando ele traz um bloco, a chance dele ter que fazer menos acesso ao HD é maior.
Quando ele traz um bloco, geralmente o programa usa uma informação e daqui a pouco ele vai usar uma outra que está próxima. Então essa informação já está disponível uma vez que ela veio no bloco. Então ele divide o espaço de endereçamento em páginas e divide o espaço de memória em molduras. Tá? Esse tamanho, geralmente de 512 bytes, aqui eu dividi em tamanho de 4 bytes. Para a gente conseguir manipular aqui manualmente. Bom, então, uma vez que ele dividiu isso, ele já começa a tratar o endereço de memória em duas partes. Uma parte para dizer qual página e outra parte para dizer qual byte lá dentro da página. Vamos escrever isso aqui para a gente poder acompanhar. Tamanho do endereço. Tamanho do meu endereço, a gente olha aqui, ó. É o tamanho da memória virtual que eu estou criando, tá? Ele é de 0 a 31, então são 32. Para eu escrever 31, né, em binário, eu preciso de quantos bits? Preciso de 5 bits. Então, o tamanho do meu endereço ele é de 5 bits. Desse endereço, quantos bits eu vou precisar para representar as posições dentro de cada página? Então, quantos bits para indicar o byte dentro da página? Aí vai depender do tamanho de página que eu estou definindo. Nesse caso, eu defini as minhas páginas como sendo de tamanho 4. Então, quantos bits eu vou precisar? Vou precisar de 2 bits. E aí, eu vou ter, então, sobrando 3 bits. Então, eu tinha 5 bits. O meu endereço é composto por 5 bits. Desses 5 bits, 2 eu utilizei para representar dentro da página a posição do byte. Então, vai vir a página inteira. Quando essa página for buscada do HD, por exemplo. Né? Essa página ela é composta por 4 pedaços, na verdade. Então, para eu indicar esse pedaço aqui dentro, eu preciso de 2 bits. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. Eu preciso de 2 bits. E aí me sobraram 3 bits. Esses bits, eles servem, então, para indicar qual página. Se é a primeira página, se é a segunda página, se é a terceira página. Quantos bits para indicar a página? Me sobraram, então, 3 bits. Beleza. Eu tenho, então, desses 5 bits, 3 para indicar qual página e 2 para indicar qual byte lá dentro da página. Mas só isso aqui ainda não é o suficiente para o mecanismo de paginação funcionar. Como eu tenho uma memória que é menor do que isso que ele está disponibilizando, a gente tem que saber o que está na memória naquele momento. Então, aqui ele chama de moldura, por quê? A cada momento a gente vai ter páginas dentro dessas molduras. Então, às vezes no primeiro momento eu vou ter a página 0 aqui dentro, mas no segundo momento eu posso ter a página 6 aqui dentro, porque não cabe todas. Não cabe todas as páginas aqui na minha memória. E eu vou ter que ficar trocando de maneira que o programa for executando e for solicitando as partes necessárias. Bom, para isso, ele mantém uma tabelinha, chamada tabela de páginas. Então, com essa tabelinha de página, ele diz onde que cada página está, em qual moldura que ela está. Tá? A minha página. Então, além de espaço para armazenar os dados, quando a gente faz a paginação, geralmente em sistemas Linux, a gente tem... Quando a gente está instalando, ele pergunta lá se a gente quer armazenar, se a gente quer deixar um espaço reservado para swap, né, para paginação. É esse tipo de informação. Acho que no Windows também dá para fazer isso. Se não me engano, o acesso é diferente. Mas eu acredito que dá para fazer também.
Então ele tem que manter aqui uma tabelinha, né, indicando. Eu tenho 7 páginas. Então ele está dividindo aí meu dado em 7 páginas. Tem que ter uma tabelinha indicando onde que essas páginas estão. E aí toda vez que o meu programa acessar alguma coisa, ele vai ver se essa página está disponível ou não. Isso aqui começa como nulo, né, indicando que não tem nada na minha memória. Até coloquei a palavra vazia aqui indicando. E aí quando o meu programa acessa uma posição de memória, que ele enxerga, que na verdade não é a posição real, o mecanismo de paginação vai converter isso para um endereço real. E se esse dado que ele está procurando estiver disponível, ele já entrega para o programa. Se ele não estiver disponível, ele vai ter que fazer então alguma troca. Ele vai ter que tirar alguma coisa que está na memória, mover para o HD, buscar alguma coisa do HD e mover para a memória. Vou fazer um exemplo aqui. Que aí a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Bom, eu posso ter aqui o endereço do programa. Então, o que o programa vai endereçar? Esse endereço, a gente trata ele em binário, né? Então, nós vamos ter o binário dele aqui. Desse binário, a gente vai encontrar qual que é a página, utilizando 3 dígitos, né? E qual que é o byte lá dentro da página, utilizando 2 bits. Então, o endereço ele vai ter 5 bits, a gente vai usar uma parte para isso e uma parte para isso daqui. Beleza? Tá, agora vamos pegar alguns testes aleatórios aqui. Vamos dizer que ele pega aí o endereço 2, depois o 20, depois o 27, 30. Bom, se a gente precisar de mais exemplos, a gente faz mais exemplos para simular situações. Beleza. Bom, o 2. O binário desse 2, já tem uma formulazinha que eu vou utilizar. Isso daqui, na base 2, tá aí com 5 dígitos, né? Mesmo os que não tiverem, forem pequenos, eu vou colocar os 5 dígitos aqui, só para a gente conseguir separar direitinho. Vai ter 0 à esquerda, né? Só para a gente conseguir separar direitinho. Beleza, então esse aqui é o binário do 2. Desse binário, a gente vai ter, então, 3 bits para indicar qual é a página. Então, 0, 0, 0. Vai ser 0 mesmo. Eu não achei uma fórmula aqui para converter de binário para decimal. Não sei se tem nesse PlanMaker. Quando for algum número que não for 0, eu faço na calculadora. Tá? E para indicar o byte dentro da página, eu tenho os 2 últimos bits. Então, 2 últimos bits é para indicar o byte dentro da página ali, que é o 10. Então, 10 em decimal é 2. Então, o que eu tenho? Quando o meu programa endereçar 2, o meu sistema de paginação, através de todos esses esquemas que ele tem, ele vai saber que é a página 0, e vai saber que é o byte número 2 lá dentro. Então, não é nem o primeiro, nem o segundo, é o terceiro, né? Começa de 0. Então, 0, 1, 2. É o terceiro pedacinho dentro dessa página. Então, a primeira parte é isso. É ele desmembrar esse endereço. Depois, é ele saber na memória onde que isso está. Então, ele vai consultar aqui, ó, página 0. Aqui eu comecei de 1, desculpa. Deixa eu trocar aqui. São 8 páginas, né? Não são 7 páginas, são 8. Então, ele vai olhar página 0. Página 0, onde que ela está? Qual moldura que ela está? Ela não está em moldura nenhuma. Está como nulo. Quando está como nulo, significa que esse dado ainda não foi carregado para a memória. Então, ele vai fazer o carregamento desse dado. Como tem molduras vazias, ele vai colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Página 0 está aqui na minha moldura 0. Então, eu atualizar aqui também.
A página 0 está na moldura 0. E aí, entrega para o meu programa, uma vez que ele já colocou o dado aqui necessário, entrega para o meu programa o endereço de memória específico daqui. Então, o que ele vai dar acesso ao meu programa é esse espaço aqui, especificamente essa porção aqui, né? Essa porção aqui, uma vez que ele já colocou o dado aqui, o meu programa tinha indicado isso, ele vai acessar de fato isso daqui. Beleza. Próximo acesso, 20. O 20 em binário, dá esse binário aqui. Aí a gente tem 3 bytes, desculpa, 3 bits para indicar a página, então vai ser o 101, que é a primeira parte aqui. Aqui, como está o byte na página primeiro, pode gerar confusão, mas os 3 primeiros é para ir para a página e os 2 últimos é para o byte dentro da página, tá? Invertido aqui. Então, 101, acho que vai dar 5, se não me engano. Tem que dar 5, né? 5. Até que se a gente olhar aqui, ó, tem que bater, tá? Então, 101 é o endereço 20, que é da página 5. E qual byte? O byte 0, né? Sobrou os 2 zeros aqui no final, é o byte 0 mesmo. Beleza, então, a primeira coisa, ele converteu esse endereço para saber que é a página 5. Página 5, ele vai consultar aqui, ó. Página 5 está como nulo, então ela não está na memória ainda. Então, vai buscar isso do HD e vai jogar aqui. Vou jogar na primeira página vazia, que é a página 1. Então, eu vou colocar aqui o 1. Vou escrever aqui, ó. Qual página que é? Página 5. Então, o que eu tenho? Na moldura 1, eu tenho a página 5. Se eu consultar por aqui, a página 5 está na moldura 1. Aí o meu programa já pode usar o dado. Desculpa, o meu programa já vai poder usar o dado, né? Que ele já vai estar disponível aqui na memória. Próximo acesso aqui, eu coloquei o 27. Então, vamos simular. Eu tenho aqui, ó, 110 para ser a página. Binário, 110. Decimal, isso dá 6. Então, vai ser a página 6. E 11 para ser o byte, que é o 3. Então, se a gente conferir aqui, tem que bater, né? Página 6, endereço 27, está aqui, ó, na região da 6. Ok. O programa confere, o programa calcula em cima do número, tá? Isso aqui é só uma representação visual mesmo. O programa calcula em cima do número. O sistema de paginação calcula em cima do número. Página 6. Página 6 está na memória? Nós vamos consultar essa tabela de página. Página 6 não está na memória. Então, ele vai ter que carregar isso do HD para a memória. E onde que ele vai colocar? Tem página vazia? Tem. Tem moldura vazia? Tem. A moldura 2 está vazia. Então, ele vai colocar a página 6 na moldura 2. Então, aqui nós vamos colocar página 6 na moldura 2. E também tem que atualizar aqui onde que está a página 6. Está na moldura 2. Beleza. Próximo acesso que nós fizemos aqui foi o 31. 31 vai ter que dar 7, né? Mas deixa eu conferir aqui. 111. Binário. 111 vai ter que dar 7. E a parte final lá, o 11, tem que dar 3. Isso. Então aqui 7 e aqui 3. Página 7. Página 7. Está na memória? Não, não está. Então tem que carregar ela para a memória. E onde que eu vou colocar? Vou colocar na primeira moldura vazia que eu achar. A 3. Então eu vou colocar a página 7 aqui. Página 7 aqui. E vou atualizar aqui também, dizendo que a página 7 está na moldura 3. Beleza. E aí eu dou acesso ao programa que está fazendo esses endereçamentos aqui, né? A essa região. Página 7. Byte 3. Então,
vai dar acesso aqui. Então, na verdade, quando o meu programa ele tenta acessar o 31 da memória, como eu estou trabalhando com memória virtual, o que ele acessa é o 15 da memória real. Está vendo a diferença? Quando o meu programa tenta acessar a 2 da memória, como eu tenho a memória virtual, o que na verdade ele acessa é aqui, ó, a 2 da memória real. Aqui coincidiu, porque é o início daqui e o início daqui, né? Quando o meu programa tenta acessar 20 da memória virtual, o que ele está acessando de fato está na 20, é a página 5. Página 5 está na moldura 1. Então aqui. E qual que é o byte? Byte 0. Então, quando meu programa está acessando a 20, na verdade, ele está acessando aqui, ó, a 4 da memória real. Então, o sistema de paginação é que faz essa tradução para ele. Beleza, vou fazer mais alguns exemplos aqui. Primeiro, vou fazer de alguns que vão coincidir com o que já está. Fazer só mais 3 exemplos, não vai ficar comprido demais. Vou pegar aqui algum das 6. Vou pegar aqui o 26. E vou pegar algum que não está. Vou pegar algum que esteja da 3, por exemplo. 15. Beleza. Então, meu programa continuou executando. E aí, ele começou a acessar outras informações. Eu tinha pegado qual mesmo? Não lembro mais. Vou pegar um das 6 aqui de novo. Vou pegar aqui o 26 e o 15. Isso. 6 e o 15. A 26 vai ter aqui 110 para ser a página. 110 para ser a página vai dar a página 6. E o byte 10 vai ser 2. Então, página 6 está na memória? Tá. Página 6 está na memória, está na moldura 2. Está na moldura 2. Então, não tem que fazer nenhum carregamento lá do HD. Tá vendo? Como a gente trouxe aquela hora um bloco, agora esse bloco, mesmo sendo um elemento diferente dele, esse mesmo bloco foi solicitado. Eu não precisei recarregar do HD porque ele ainda está na memória. Então, o meu programa, quando ele pediu para acessar 26 aqui, na verdade ele vai acessar aqui a página 6 que está na moldura 2. Então a gente tem ali e o byte 2. Então vai ser aqui, ó, 0, 1, 2. Então na verdade ele vai acessar a posição 10 aqui da minha memória real, mas isso controlado pelo sistema de paginação. Esse outro exemplo aqui, o 15, eu tenho 011 para ser a página. 0. 11, né? Para ser a página, vai ser a página 3. E o byte lá dentro da página vai ser o 11 de novo. 3 de novo. O 3, a página 3, está na minha memória? Não, está como nula. Então eu vou ter que mover ela para cá. Só que todas estão ocupadas. Aí nesse momento eu tenho que pegar uma página dessa e mover para o HD, tá? Nesse momento aqui dá para escolher mais de uma estratégia, na verdade. Tem, por exemplo, a que está aqui mais tempo, seria a 0, ou a que está aqui, a que foi menos frequentemente utilizada, né? Então, se essa página aqui foi utilizada 3 vezes, essa 2, essa 3 e essa 4, essa que foi utilizada 2 vezes é que vai embora. Então tem várias estratégias. Pode ser a que chegou há mais tempo, a que tá menos, a que tem menos utilização, etc. Tem várias estratégias lá no material, tem escrito. No caso aqui eu vou jogar fora a mais velha, tá? A mais velha que eu trouxe foi essa daqui. Então eu vou
mover isso aqui para o HD, não posso simplesmente eliminar, eu movo isso aqui para o HD, onde que o sistema de paginação está guardando as páginas, movo isso aqui para o HD e vou trazer para cá a página 3. Então aqui vou trazer a página 3. Trazendo a página 3 para cá, eu tenho que atualizar aqui, né? Primeiro, o 3 está na moldura 0. E a 0 que estava aqui fica com nulo. Beleza. Então agora o meu programa que pediu acesso à posição 15 da memória, como eu tenho memória virtual, na verdade o que ele está acessando é a página 3, que está aqui na moldura 0, e o byte é o byte 3. Então está acessando, na verdade, a posição 3 da memória real. Isso de maneira controlada pelo meu sistema de paginação. Aí o seguinte, se em algum momento a gente pedir a página 0 aqui para frente de novo, né, o programa continua acessando. Enquanto o programa está executando, ele acessa a memória para ler variável, para guardar valor em variável. Então ele vai jogando essas coisas na memória. Se em algum momento aqui ele acessar a página 0 de novo, a página 0 não estará na memória. Aí nós vamos ter que fazer uma troca de novo. Move alguma coisa daqui para a memória permanente e busca lá da memória permanente a página 0 e põe em alguma dessas molduras aqui, de acordo com a política que a gente estiver utilizando. E aí vai fazendo esse controle. Nisso, os nossos programas que não tem nada a ver com isso, né, vão poder acessar espaços maiores aqui. A principal vantagem é essa, né? O meu programa ele tem condição de usar uma memória em tese maior, quando na verdade a gente não tem tanto recurso assim e a gente tem uma manipulação aí até um pouco complexa para poder disponibilizar isso para os programas. Geralmente isso aqui já é implementado no próprio sistema operacional, tá? A gente não tem que ficar programando isso nos nossos programas convencionais, não. Geralmente isso é recurso implementado já no sistema operacional. Então é isso. Peço que vocês tentem brincar um pouquinho aí para poder praticar mesmo a compreensão, né? Deem uma lida, passou uma lida lá na apresentação também. O que tem lá é justamente a explicação dessas coisas aqui. E aí, se tiver algum problema, vocês me avisem. Beleza? Então fica assim. Até a próxima.